Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo vos abençoe. Estamos aqui para mais um vídeo de curiosidades bíblicas. Hoje estaremos falando sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. Isso mesmo, já falamos de Jesus em Apocalipse, Nominado como leão, intitulado como leão. Hoje estaremos falando de a pessoa do Senhor Jesus, simbolizado no cordeiro. Porque ele é chamado de leão e cordeiro ao mesmo tempo em Apocalipse. Como leão, o leão ele tem um instinto protetor, ele domina o seu território. E o Senhor Jesus é o Senhor dos céus e da terra. Isso mesmo, está em Filipenses. Diz que o nome de Jesus é adorado, é temido nos céus, na terra, debaixo da terra. Ele domina tudo. Glória a Deus. Agora, por que Jesus é intitulado como leão? Nós gravamos outro vídeo que está nesse canal e você poderá assistir e ver também as características do leão, que também a teologia, a tipologia, a matéria que nós estudamos, ela vai fazer associação de Jesus ao leão. E também, nesta passagem bíblica de Apocalipse capítulo 5, o Senhor Jesus, ele é descrito como cordeiro. Então vamos aprender um pouquinho, neste momento, sobre o Senhor Jesus como o cordeiro. Vamos lá, Apocalipse capítulo de número 5. Vamos para o que a Bíblia nos diz. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 5 diz assim: E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Agora, vamos para o versículo de número 13. Eu via toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as criaturas que nele há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Cristo aqui, ele é intitulado Cordeiro. Por que um dos títulos de Cristo em Apocalipse é o Cordeiro? Cristo é intitulado Cordeiro até mesmo pelo apóstolo João, discípulo amado do Mestre. Vamos ver aqui no Evangelho que João escreveu, no capítulo 1, versículo de número 29. Diz assim: No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vejamos que João vai repetir no verso 36. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Novamente, impulsionado pelo Espírito Santo, João então declara que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus. Agora, por que Jesus é intitulado Cordeiro de Deus? Aprendemos que no sistema sacrificial do Antigo Testamento, quando o pecador se apresentava ao sacerdote para então estar pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, não poderia ir de mãos vazias. Tinha que levar um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula e sem nenhuma contaminação. Ele oferecia aquele cordeiro. E sabe o que acontecia? No ato ali do ofício sacerdotal, o sacerdote estendia suas mãos, conforme está registrado em Levítico. Ele colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro e então a culpa do pecador passava para aquele cordeiro. E naquele ato, sacerdotal, com a autoridade dos céus, ele então, sabe o que fazia? Imolava o cordeiro.
o sangue do cordeiro ia para uma bacia. E aquela bacia, daquele sangue que estava na bacia, ele aspergia sobre as pontas do altar. E outra coisa, também, uma vez ao ano, o sumo sacerdote adentrava ao Santo dos Santos e também aplicava o sangue do cordeiro, que era oferecido por toda a nação no propiciatório, que era a tampa que cobria a arca da aliança, que ficava no Santo dos Santos. E quando isto acontecia, a Bíblia diz que a ira de Deus, o furor de Deus se aplacava, acabava. Por quê? O sangue encobria todo o pecado. A palavra encobrir significa tapar. O sangue do cordeiro, o sangue dos animais, satisfazia temporariamente a ira que Deus sentia pelo pecado. Então, quando o pecador oferecia o sacrifício, a ira de Deus era aplacada. Mas, preste atenção, o sacrifício de animais não satisfazia Deus totalmente. Tinha que alguém morrer no lugar de outro alguém que era pecador. Aí a Bíblia vai dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, o sangue de Jesus, ele é mais poderoso do que o sangue dos cordeiros que eram imolados e eram temporariamente usados como forma agradável diante de Deus. Mas porque o sangue de Jesus é superior ao sangue de animais? Porque o sangue de Jesus, ele além de cobrir as nossas vidas, ele tira o pecado. O sangue dos animais apenas cobriam, encobriam. Vou te dar um exemplo. Se você quiser proteger o seu carro do sereno, talvez você não tenha garagem, você vai comprar uma capa e colocar sobre o seu carro. O sereno vai cair sobre a capa, vai esconder seu carro do sereno e do perigo, da ferrugem e outras coisas mais, queimar a pintura, tá? Estou falando em tese aqui e em exemplo. Agora, no sistema sacrificial, o sangue dos cordeiros, dos bodes, dos bois, dos animais listados para o sacrifício, apenas cobriam, encobriam, mas o pecado não sumia, não desaparecia, tá? Ele só cobria o pecado da vista de Deus. Aquilo satisfazia Deus temporariamente. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, desapareceu com os nossos pecados. Aleluia. Glória a Deus. O sangue de Jesus, ele não apenas nos cobre, mas ele tira todo o pecado. Em Gênesis, capítulo de número 22, a Bíblia vai nos dizer que o cordeiro que apareceu por detrás de Abraão no Monte Moriá, quando ele estava com Isaque, o seu único filho, Deus pede a Abraão para oferecer o seu único filho. E então, estou falando de Gênesis 22, você pode conferir do versículo 1 até o versículo de número 13, tá bom? Quando Abraão obedece a Deus, Deus vê que Abraão amava Deus acima de todas as coisas. Independentemente de tudo que ele possuía, o primeiro lugar era para Deus em seu coração. Quando Deus lhe pede Isaque, Deus queria saber se ele amava mais Isaque do que a ele, porque Isaque foi fruto do seu ventre na sua velhice, e ele amava muito Isaque, mas só que Deus queria saber se o amor de Abraão por Deus era maior do que por Isaque,
e também se o que Abraão possuía não substituía o amor que ele tinha por Deus. Entendeu? Foi por esta razão. Então, quando Abraão já estava com o cutelo na mão e iria sacrificar o seu filho, Deus então brada e diz: Abraão, Abraão, não faças tal coisa. Mas antes que Abraão levantasse o cutelo, foi feita uma pergunta a ele, antes dele amarrar Isaque e colocar sobre o holocausto. Meu pai, disse Isaque, eis aqui a lenha, eis aí o cutelo, tem tudo aqui. E onde está o sacrifício? A fé de Abraão era tão grande que ele declarou para o seu filho Isaque: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. Irmãos, o que Deus dá, aleluia, é seu, ele não toma. O que Deus te deu é teu. Aleluia. Glória a Deus. Deus apenas estava provando a fé de Abraão. Deus estava apenas provando se Abraão amava mais a Isaque do que a ele. Aí Deus chega a bradar dizendo aqui, agora sei que tu temes a Deus. Pode observar nesse texto aqui que eu estou lhe falando. Quando Abraão está com o cutelo e iria imolar o seu filho, o anjo do Senhor bradou: Abraão, Abraão, não faças tal coisa. E quando Abraão ouve a voz de Deus, tira Isaque de cima do lugar do holocausto, do sacrifício. Quando ele olha por detrás, quem está pendurado com os chifres enrolados num galho, nos matos, tinha um cordeiro ali. E aquele carneiro que Abraão viu, que estava no lugar alto, porque o texto aqui vai dizer no versículo 13, e levantou Abraão os seus olhos. Quando ele olha para trás, ele vê um cordeiro no alto. E quando ele vê esse cordeiro no alto, preso, envolvido em galhos com os seus chifres, envolvido em matos, já era Deus providenciando um substituto para Isaque. Eu quero dizer que assim como Deus providenciou um cordeiro substituto para Isaque, Deus providenciou Jesus para morrer em meu e em seu lugar. Ele assumiu toda a nossa culpa. Então, em primeiro lugar, o cordeiro representa substituição. Jesus é o Cordeiro de Deus, porque ele substituiu a nossa morte, a minha e a sua morte. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E o fato do cordeiro estar na posição geográfica, na parte alta, significa que foi dos céus que veio a providência para a nossa salvação. Isso mesmo, foi dos céus que veio a providência para a nossa salvação. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 3:16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Vamos aprender um pouco aqui também em Êxodo. Vamos ver o que Deus está falando para nós sobre cordeiro. Outra referência, Êxodo capítulo 12. Aqui, em Êxodo capítulo 12, você pode acompanhar com a sua Bíblia, tá? Do versículo 1 até o versículo 14. Deus estava ordenando, através de Moisés, para que o povo de Israel comemorasse a Páscoa. O que significa a Páscoa? Saída do Egito, libertação, porque Israel viveu 430 anos no Egito, sob as garras de Faraó.
o último período, Israel foi escravizado. No primeiro período, o primeiro faraó da época do início que Israel foi gerado, através de José, a família de José que foi para o Egito, Faraó conhecia José e por isso não perseguiu a família de José. Mas aquele povo foi se multiplicando, e veio um outro faraó que não conheceu a história de José, não conheceu a origem do povo, porque tinha tanto hebreu no Egito que Faraó ficou com medo e então começou a escravizar de tal forma que Israel não suportava mais e começou a clamar a Deus, e Deus ouviu o clamor do seu povo. Então, quando chegou a época da libertação, Deus ordenou que trouxessem um cordeiro, Êxodo 12, versículo 5, um cabrito sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Agora veja que Deus exigiu quais eram os requerimentos para o cordeiro para ser comido naquela Páscoa. O cabrito ali, o cordeiro, fala do povo de Deus participando da libertação. O cordeiro pascual ali representa o Senhor Jesus Cristo, porque foi ele que trouxe a nossa libertação. Quais eram as características do cordeiro? Sem mácula, saudável, com saúde, não podia estar doente, sem mancha e macho de 1 ano. Era precioso, valia muito dinheiro um cordeiro macho, porque era reprodutor. Só que de 1 ano aqui, ele era virgem, porque não estava na época da reprodução. Esse cordeiro aqui representa, esse cordeiro pascual representa Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo nasceu sem pecado, não teve participação humana. O Espírito Santo foi introduzido na tuba uterina de Maria, por obra e graça dos céus. Não teve desejo de homem. O nascimento de Jesus não foi por desejo de homem como a mulher. Foi o próprio Deus que introduziu o Espírito Santo no útero de Maria. Então, o fato do cordeiro aqui ser virgem, por ser de 1 ano, não estava na época da reprodutividade, simboliza que Cristo também nasceu puro, imaculado, incontaminado. A virgindade representa pureza. Agora, em 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 18, vai nos informar que Cristo foi a nossa maior e é a nossa maior referência em santidade. Cristo sempre foi o grande exemplo. 1 Pedro 1, 18, 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado, incontaminado. É por esta razão que o sangue de Jesus tem poder. Aleluia! E por esta razão, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vamos para outros requerimentos que está no versículo 7 de Êxodo capítulo 12. E tomarão do sangue e poluão ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que comerem. Todos que participassem da Páscoa, ao comerem o cordeiro, naquela noite, que era a véspera da libertação de Israel,
Antes, eles tinham que passar o sangue do cordeiro pascual nas ombreiras das suas portas. Toda casa que tivesse a marca do sangue do cordeiro nos umbrais das portas, não iria entrar a praga da morte, não iria entrar a praga da enfermidade e nenhum tipo de praga que Deus iria enviar para castigar o Egito sobre toda a casa dos hebreus em que tivesse a marca do sangue. Nenhum deles sofreriam as consequências dos juízos divinos. Sabe o que significa isto? Deus vai derramar o juízo sobre a face da terra, nos 4 cantos da terra, todos os pecados, todas as iniquidades de todas as nações, virá o castigo, a punição. Mas a Bíblia diz em Efésios que Deus nos livra da ira futura. Por que Deus nos livra da ira futura? Por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2 diz que o sangue de Jesus nos livra da ira futura. Aleluia! Assim como os hebreus receberam livramento de morte nas suas casas, porque à meia-noite o anjo da morte ia passar e ia matar todos os primogênitos do Egito, tanto de animais como homens, crianças, adultos, velhos, iriam morrer quem não tivesse a marca do sangue. E o que simboliza isto? O sangue de Jesus Cristo também é proteção. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus, que nos protege contra todo o mal. Salmo 91 diz: não temerás espanto noturno, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Glória a Deus, o Senhor é a nossa proteção. O sangue de Jesus Cristo nos protege contra todo o mal, para a glória do nome de Jesus. Seja coberto pelo sangue de Jesus aí agora. Agora vamos ver um detalhe aqui. O cordeiro tinha que ser comido por inteiro. Quando matassem o cordeiro, imolassem o cordeiro, iriam arrancar a sua pele, o couro, iam preparar a carne para assá-lo, tá? O cordeiro passando pelo fogo fala da purificação, fala também da provação. Fogo, na tipologia bíblica, fala de purificação e provação. Agora, tem outro detalhe aqui, versículo 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A carne, a cabeça com os pés e com a fressura. O cordeiro tinha que ser comido por inteiro. Poderia ter ali alguma parte do cordeiro que alguém não gostasse, mas a ordem de Deus foi essa: tem que comer o cordeiro por inteiro. Sabia que uma revelação desse texto, uma revelação bíblica, o Senhor está falando aqui agora, tem pessoas que aceitou a Cristo como Salvador, mas tem determinadas partes do Evangelho que ela não aceita e não quer. Ela quer ser parcial, mas não quer ser total na presença de Deus. Ei, tem que participar do Cordeiro Pascual por inteiro. Tem que participar do Cordeiro Pascal por inteiro. Aleluia. Jesus não é para ser desfrutado pela metade ou fracionado. Você tem que ter ele por inteiro. Aleluia. Sabe por quê? O Deus que nos chama de povo seu nos fez ovelha dele. Assim como Cristo teve os seus sofrimentos para nos garantir salvação, todo cristão também passa por provações.
Tem crente que na hora da prova, ele quer chutar o balde, quer jogar tudo para cima e dizer: eu não aceito esse evangelho. Eu quero um evangelho que se adeque às minhas razões, aos meus motivos e às coisas que eu gosto. Mas quando toca em alguma área que sabe que ele não gosta, ele diz: eu não quero mais esse Jesus. Aí você não está participando do Cordeiro Pascual. Era necessário comer tudo, até das partes que não gostava. Até porque estava tudo limpo, tudo lavado, temperado e estava assado. O fogo queima qualquer impureza. Aleluia! E só iria sair do Egito quem participasse da Páscoa. A igreja está aguardando o arrebatamento. E quem não participa do Cordeiro Pascal não vai sair do Egito, vai ficar. O Senhor Jesus chegou até a declarar desta forma, ó: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Sabe o que significa isto? Participar do Cordeiro? O apóstolo Paulo vai nos falar em 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 11 e 12. Diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. O mesmo Jesus, que é o nosso pastor, ele diz: eu sou o bom pastor. Aleluia! E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Está registrado no Evangelho de João. E o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. E nada me faltará. Salmo de número 100, versículo 3, diz que foi Deus que nos fez ovelha. Olha só, Salmo de número 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez ovelhas do seu pasto e povo seu. Agora vamos ver um detalhe aqui. Se nós somos ovelhas, não está descartado o sofrimento na vida do cristão. Quantos que passam por provação e dizem: eu não aguento mais, eu não quero viver mais na igreja, eu não quero mais ser evangélico, eu não quero mais ser cristão, a prova está muito grande. Ei, você é ovelha. Ovelha também passa por sofrimento. Sabe qual é o comportamento da ovelha na hora do sofrimento? É ficar calada. Isaías 53, verso 7 diz que Cristo sofreu como ovelha muda. Agora vamos ver o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Existe sofrimento na vida cristã. Então, esse detalhe aqui eu tinha que passar para você, tá? Esse detalhe aqui, que o cordeiro tinha que ser comido por inteiro. Tem parte na igreja que você não gosta, mas você deve participar. O seu pastor, quando ele usa o cajado, não é porque ele não te ama. Ele usa o cajado, que é a palavra de Deus, é porque Deus te ama. É porque ele tem obra na sua vida e ele quer que você coma do Cordeiro Pascal por inteiro. Aleluia! Glória a Deus! E nada dele deixareis até pela manhã.
tinha que comer tudo, tinha que participar de tudo, não podia deixar passar nada. Então, porque Jesus é Cordeiro de Deus? Porque ele se doou e ele não aceita que nós o temos parcial. Ele quer que nós o tenhamos por completo. Amém? Glória a Deus. Já vamos caminhando para o final. Então, meus irmãos, nós aprendemos que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Espero que nesse vídeo você tenha tido mais uma compreensão do porquê Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Em primeiro lugar, ele é Cordeiro de Deus porque ele é o nosso substituto, morreu em nosso lugar. Em segundo lugar, aleluia, ele é o Cordeiro de Deus porque, aleluia, ele é aquele que derramou o seu sangue para nos perdoar. O sangue do Cordeiro, cobria o pecado do pecador. E Jesus é o Cordeiro de Deus que, além de derramar o seu sangue, ele tira o pecado, E também nós encontramos em Êxodo 12 que ele é o Cordeiro Pascal, ou seja, temos que ter participação total e completa na vida de Cristo. Aleluia! E aprendemos também em Êxodo 12 que Jesus é o Cordeiro de Deus, porque o sangue de Jesus é proteção. Assim como o sangue do Cordeiro protegeu, as casas dos hebreus, nenhuma praga entrou, nenhum mal assolou, assim também é o sangue de Jesus em nossas casas, em nossas vidas. Que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esteja contigo aí, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, sua casa, todo o seu ministério. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.